Paulo Fernando. Acho que o jogo de ontem a gente pode comentar em várias camadas aqui. A primeira delas é o Paysandu, algo que não é nem do jogo de ontem, algo que a gente já fala aqui há algum tempo, o Luizinho mesmo trouxe isso no destaque inicial. Tem um time limitado, tem um elenco ainda mais limitado e depende hoje de 2 jogadores no terço final, Garcês e Diogo Oliveira. Se alguma partida o coletivo do Paysandu não funcionar, vai ter que contar na individualidade deles. E se for um dia que eles não estejam inspirados, ou que a marcação funcione bem, ou que os cruzamentos não cheguem no Diogo Oliveira, o Paysandu vai ter muita dificuldade. A gente já vinha falando isso e ontem foi mais escancarado do que o normal. O Paysandu com muita dificuldade. Claudinei até fala na coletiva da chuva. É verdade, mas a chuva dura 20 minutos. Tem outros 70 de partida, tem outros 80 minutos, podemos dizer assim, com acréscimos. Então, faltou mais Paysandu em campo. Faltou mais e também faltou alguns ajustes. Eu vou contigo nisso que tu tá te falando. Paysandu empata o jogo, mas pra mim faltou aquele Paysandu que vinha. Sim. Né? Faltou. E não me pergunta, Paulo, tu acha que os jogadores não? Eu tô só dizendo que aquele Paysandu com a faca no dente e sangue nos olhos não apareceu na coluna. E aí faltaram alguns ajustes, primeiro do treinador. Tanto que no voto ontem para destaque negativo, meu voto foi no Claudinei. Primeiro deles é por uma questão lógica, de estudo do adversário. Você vê que o Vila Nova sofre muitos gols com cruzamentos no centro da área. Então você precisa também que os laterais apoiem. E ontem o Heverson não chegou na linha de fundo, quase nenhuma vez. E o Luan Freitas, ele também não chega. Ele não é lateral, E né? você vai criticar o Luan Freitas? Não, o Luan Freitas ele não é lateral. Sendo que tem o Brian e o Edilson no Exatamente. banco, né, cara? E sendo que o Luan Freitas fez um baita jogo diante do Atlético também. Para um E zagueiro, mereceu a titularidade. o Luan Freitas ele sobe bem. Para um lateral, ele não sobe. Essa é a realidade. E aí você sacrifica quem? O próprio Marlon. Tem ali o Andrei tá criticando o Marlon. Cara, o Marlon, ele não tem com quem jogar E pelo não, lado não direito. tá do lado dele, né, também. Né? Ele, primeiro, não é um ponta que joga pelo lado direito. Segundo, ele não é um jogador que vai ter a característica de levar para a linha de fundo. E terceiro, ele estava sem apoio algum. Então ele fica sobrecarregado, acaba errando muitos lances, não ajuda o Paysandu, que tem problemas no jogo por aquele lado. E o segundo é, claramente, o Ronaldo Henrique ainda não tem o ritmo para uma Série B. Ele destou um pouco no meio de campo do Paysandu, que ontem conseguiu ter, por incrível que pareça, uma partida ok, decente, interessante do Denner com o próprio Leandro Vilela, mas falta uma outra peça ali. Então, erros que eu, pelo menos, imaginava na escalação inicial, mas que foram mantidos por muito tempo para o Claudinei Oliveira ali no Paysandu. E ele até fala que é questão de algo que ele vai pensar no futuro, de ajustes a depender do adversário, jogo dentro e fora de casa. Porque ele manteve o time que empatou contra o Atlético, jogadores que foram bens, como até o próprio caso do Luan Freitas. Mas, por encaixe para o próximo jogo, o Paysandu ele tem que olhar e se adaptar ao estilo do adversário, o estilo do jogo que vai ter, algo que não aconteceu ontem para mim, por isso que o Claudinei pisa na bola, mas acho que o principal ponto aqui é como cada vez ficar mais claro de que o elenco é curto, às vezes sem qualidade, com jogadores que vão resolver em alguns jogos, mas não vão resolver em todos. Você precisa se adaptar ao adversário, mas que com esse elenco ou você vai ter um descenso, ou você vai olhar e vai se safar na última rodada, porque é um elenco muito limitado, você precisa pagar o transfer ban, a situação de 9 jogos invicto. Você já poderia olhar para 6 jogos só com uma vitória, agora você olha para 7 jogos só com uma vitória e 4 partidas sem vencer. É a hora de mudar a chavinha e brigar pela uma permanência com um pouquinho mais de tranquilidade. É um Paysandu que também, nos últimos 3 jogos, começou atrás nas últimas 3 partidas e que nas últimas 3 partidas em casa não conseguiu vencer ninguém. Portugal, desce ali, Gabrielzinho, que nós deixamos o português concluir. O César estava doidinho pra gente ler o superchat, César. Mas é que a gente aprendeu, né? Quando um tá falando, tem que esperar o cara deixar. A maior educação não é. Não, foi o. Ah, ele lembrou o César? O César estava dizendo ali, quer ver? Olha aí. O Amilcar disse: novos rumos faz da luta contra a ser uma epopeia. Aí desce devagar eu vou te mostrar o que estava acontecendo. Aí o César veio ali, vai descendo. Vai. Descendo. Aí ele pulou ali e disse: leia um superchat. Não dava para ler porque o Portuga tava
transformando ali o seu raciocínio, né? Obrigado. Tava evoluindo. E aí ele queria que a gente parasse o raciocínio, mas pode mandar o superchat pra cá, que inclusive o Tasso agradece. Vamos descendo ali. Vai descendo lá, Gabrielzinho, vai. Vai lá, por isso, tá aí. Companheiros, o Claudinei ontem, eu acompanhei atentamente a nossa jornada. O Claudinei no final Obrigado. foi acompanhar também da Ivals a coletiva. coletiva de imprensa. E Coletiva de imprensa. O Claudinei não inventou. Sim. E disse o que ele falou para os jogadores. Né? Olha, não é porque perdeu que está tudo errado. E outra coisa, nós podemos engatar outra sequência de vitórias. Não se pode baixar a cabeça. E até disse que ele até trocava uma derrota para o Atlético por uma vitória contra o Vila, que seria menos dolorido para o torcedor. Seria na casa, Eu né? concordo, né? Também. Né? Eu concordo. Mas o que doeu no torcedor bicolor, e eu tenho certeza que é isso que está doendo até agora, é que pela primeira vez na competição, o Paysandu teve na mão dele, dentro da casa dele, a condição de sair desse buraco. Porque, meu amigo, quanto Foi assim tempo, contra o Atlético também, né, Paulo? quanto tempo o Paysandu tá na zona do rebaixamento? Cara, eu acho que Entre indas e vindas desde o começo do campeonato. ele só dormiu uma vez fora da Não, zona. ele termina Quantos meses? uma rodada Que fora foi do rebaixamento. justamente do jogo contra o... Antes do Atlético, contra o Coritiba. Então bora raciocinar Ele legal. termina essa rodada fora. Desde o Ele acaba início na do 16ª campeonato, o posição. Paysandu tá nessa vida bandida aí, né? Exatamente. O campeonato começou em Na maio. ilegalidade. Um campeonato de João Vanderlei, Começou em em maio. maio. Abril. Abril é que Está em no maio. meio do Z4. Não, Em maio eu quero- teve. eu quero só que Ele vocês- Começou antes final por do causa do, Paraíso. do Mundial. Eu quero só que vocês entendam uma coisa. Olha, abril, maio, junho, julho, agosto. O cara pode dizer assim mesmo, pô, Bed, eu vou já passar o raciocínio para meus colegas e vou pedir para você que está aí no chat que também concorde ou discorde da minha opinião que eu estou falando aqui. Cara, para quem é torcedor, 5 meses... Porque é o seguinte, o cara olhando de fora, o cara já no dos outros, né, refresco. Mas o time dele, 5 meses, porra, numa zona de rebaixamento, sendo gozado, recebe gozação dali, e porra, o time rival, e sacanagem. O cara vai trabalhar, ei, tá na lanterna! Sendo gozado todo dia. Então olha só, quando o cara tem 5 meses depois, a chance de dentro da casa dele, e outra, além de sendo gozado, dado por muitos Como como morto, um morto gozado, é verdade. que disseram há 3 meses atrás que o Paysandu estava rebaixado. Então, é essa dor que o torcedor alviceleste Uma gozação tá que não acabou carregando. mais, né? Exato. E eu até perguntei, né, pro Ronaldo isso, porque o Paysandu não perdia a última derrota, acho que foi no dia 8 de junho pro Cuiabá, 2 meses sem derrotas. O Paysandu perde, o final do jogo foi quase um pandemônio na Curuzu, mas vai muito disso, Bed. Porque o Paysandu, tudo é motivo de deboche do torcedor rival. O que o torcedor do Remo faz agora? O Paysandu ganha e não sai da zona. Ele empata, não sai da zona. Tá 9 jogos invicto e não sai da zona. Então, cara, o jogador não pode nem ficar, mas a gente não perde 9 jogos, o torcedor a gente perde um, vem aqui. Mas é porque o torcedor, ele tá com uma soma desde o ano passado. Porque o Paysandu melhora na Série B no ano passado, mas ele fica muitas Ele pula rodadas... uma fogueira bem parecida, inclusive, porque no final Não ele é? precisa ter Ele fica- uma sequência muito boa como a do Márcio Fernandes para Ele sair do fica rebaixamento. muitas rodadas na zona do rebaixamento. Então o torcedor do Paysandu, desde o ano que ele volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele não consegue fazer, como eu disse, que qual era a expectativa pro Remo que ficou não sei quantos anos sem jogar a Série B? Pô, faz uma Série B aos trancos e barrancos, mas o torcedor tá indo, tá fazendo o churrasquinho dele, fica tranquilo, vai, não corre o risco, mas dificilmente vai ser rebaixado, tá brigando lá em cima. O torcedor do Paysandu, desde o retorno do Paysandu da Série C para a Série B, ele não viveu isso, pô. Ele viveu isso um dia.
que foi naquela última rodada ano passado contra o Vila Nova. Que ele foi lá pro Mangueirão só pra beber, pra curtir, pra estar na resenha com os amigos. Então, e essa somatória, isso vai pro torcedor. O torcedor, ele carrega isso. Exatamente. Ele, ficou 9 jogos sem perder, 4 Acumulando, vitórias, né? mas está acumulando. Está acumulando. Mas o ponto positivo é que parece... Tem os jogadores do Paysandu têm esse entendimento, e o Claudinei, por não estar desde o começo do campeonato, né, quando o Paysandu fica 10 jogos sem vitória, ele também tem esse entendimento, né? Tanto que ele fala ontem... Ele não 12 está jogos. afetado por essa Sim, carga, ele né? fala ontem, cara, se eu aplaudir o meu torcedor que enche os jogos fora de casa e enche a Curuzu, eu não posso chegar aqui e ficar chateado porque a gente perdeu. Eles já começaram a xingar a gente. Não, a gente tem que trabalhar para fazer com que a gente não caia numa espiral de negatividade, como foi o que já aconteceu com o Exato. Paysandu. E o principal é isso, né, Rodolfo? É não deixar a peteca cair, porque o Paysandu já mostrou que ele pode fazer resultados positivos, tanto dentro quanto fora de casa, diante de equipes qualificadas da Série B. Contra o Coritiba, a gente começa a ver que foi um ponto fora da curva, mas pode ser usado como exemplo para outras partidas. Mas o principal e o mais importante, que a gente não pode fugir do rumo aqui, é de que o Paysandu precisa ter um time mais competitivo para disputar a Série B. Se você for analisar as 4 vitórias que o Paysandu teve na era Claudinei Oliveira, que hoje é feita de 10 jogos, o Paysandu vence a Ferroviária e o Botafogo, que são 2 equipes que estão na zona de rebaixamento, né? Não sei se a Ferroviária terminou fora, mas o Botafogo termina dentro. O América tá dentro também. O América tá dentro, O Paysandu vence O o América Botafogo e a entrou na Ferroviária, zona? que são 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela. Vence o Clássico contra o Remo e vence o vice-líder hoje, que é o Coritiba, em um jogo que foi o principal hoje da temporada do Paysandu. Mas de resto, o Paysandu perde pontos contra equipes que estão bem parecidas, inclusive dentro da realidade, tanto financeira quanto técnica, do próprio Paysandu. Por exemplo, você empatar contra o Amazonas, você empatar contra o Atlético, você empatar contra o Atlético Goianiense e você empatar contra o Atlético Paranaense, são 4 equipes que, se você quiser estar lutando pelo menos no meio da tabela, você vai precisar arrancar pontos dessas equipes. E a gente não cobra desempenho. O torcedor do Paysandu não quer mais saber de desempenho porque não tem tempo mais para cobrar desempenho. Não, o Paysandu precisa jogar bem, não, o Paysandu precisa vencer. O Paysandu precisa pontuar. Luizinho, a história de cobrar desempenho já passou. Então você precisa de contratações pontuais, você precisa de gente que venha para fazer a diferença nessa questão do resultado. E hoje o Paysandu não pode contratar esses jogadores porque o Paysandu está banido de transferências. Isso precisa ser resolvido para ontem. E só não foi resolvido porque o Paysandu estava nessa sequência, que foi uma sequência puramente enganosa. Porque em 9 jogos sem perder, o Paysandu fez 5 empates, e sendo 3 dentro de casa. Então, foi uma sequência bastante enganosa, que fez uma cortina de fumaça para que a diretoria escondesse dos torcedores uma carência que precisa ser sanada dentro desse elenco. A partir de agora, o Paysandu, que tem 21, precisa, no mínimo, ali de 42, 43. Precisa de 43 e precisa de 22 pontos. O Paysandu tem 17 jogos daqui pra frente. Precisa desses 22 pontos, resumidamente falando, de 7 vitórias e 1 empate. O Paysandu ainda tem 9 jogos dentro de casa e tem mais uma sequência de 2 jogos consecutivos. O Paysandu não tem mais margem para erro, apesar de já ter errado muito. Muito. Acabou mesmo. Então, a partir de agora... São 17 jogos, né? E na sequência... Se o Paysandu empata com a Chape, sim, ele vai ter 16 jogos, tendo que ganhar quase que 50% dos jogos. Exatamente. Né? Aí vai ter que ter aquele aproveitamento antes da estreia do Claudinei, que praticamente era impossível, meu Deus, 47%, 48% de aproveitamento de um time que praticamente briga, teoricamente, tentaria ali o acesso à Série A. O Felipe, ele fez até o recorte ontem, ele fala do aproveitamento como um todo do Claudinei, mas faz o corte da reta final do Claudinei agora, desses últimos jogos, né? Uhum. É bom lembrar uma coisa, tá? É bom lembrar uma coisa aqui. Paysandu teve sua sequência, ganhou jogos importantes, mas tem um detalhe que tem que ser colocado aqui. O torcedor do Paysandu, em momento algum, o torcedor do Paysandu deixou de cobrar da diretoria.
E a diretoria tem que bater no peito, e aí eu estou falando com o presidente e seus pares de diretoria. Se tinha esperança de não pagar transferban, seguir empurrando com a barriga e não contratar mais ninguém, para. Paysandu, quem vai pagar, não sei. Se unam, seus lisos, façam as campanhas de vocês para lá, porque dinheiro vocês têm e eu não estou nem aí, o dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, mas foram vocês que colocaram o clube nessa situação. E são vocês que tem que pagar o transferban e que tem que contratar. O Paysandu precisa contratar mais uns 5 jogadores. Mas não é 5 para chegar, não, é 5 para chegar. E jogadores pro torcedor, não, porra, agora o time... Porque, volto a dizer, se tinham esperança de resolver com o que tá aí, já viu que não vai dar. E